E aí galera, beleza? Sandman, nova série da Netflix, conheça cada personagem e o que cada um representa, tudo isso logo após a vinheta. Galera, Sandman é a série mais casca grossa e mais fiel aos quadrinhos que existe até o momento, e é bom demais, que isso hein? Ficou no hype, então já deixa seu like e se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba, valeu galera, vocês são fera, não decepcionou. A adaptação das aclamadas HQs de Neil Gaiman, Sandman era aguardada com certo receio pelos fãs, mas a série já chegou ao catálogo da Netflix e há quem diga que está tão boa ou até melhor que os quadrinhos. Inclusive, a produção já está com segunda temporada confirmada. Para aqueles que ainda não conhecem Sandman ou querem relembrar antes de conferir a série, entenda a história, quem é quem na trama e mais informações sobre o que é Sandman. Publicadas entre 1989 e 1996 pela DC Comics, a série de HQs escrita por Neil Gaiman se tornou uma das mais cultuadas e influentes obras do gênero. A história de Sandman nos apresenta aos perpétuos. Essas 7 entidades ou criaturas são consideradas maiores que os deuses conhecidos pela humanidade. São eles: Morpheus, sonho, morte, destino, destruição, desejo, desespero e delírio. A trama acompanha Morpheus. Também conhecido como Sandman, ele é a representação antropomórfica dos sonhos. Sandman é o responsável pelo mundo dos sonhos, tendo acesso aos sonhos de todas as criaturas que sejam capazes de sonhar. A história da série tem início quando ele é preso em 1916, após se envolver em uma briga entre um mago e a morte. Morpheus só consegue fugir depois de 106 anos em cárcere. Para restaurar a ordem no reino dos sonhos, ele precisa reencontrar seus poderosos objetos perdidos. Para tanto, ele precisa pedir ajuda aos demais perpétuos. Em uma mistura de mitologia, história, aventura e horror, a história acompanha a trajetória de Sandman em busca de seus objetos, e os momentos que levam uma entidade tão antiga quanto a existência de vida senciente a compreender a necessidade de mudanças e a aprender a lidar com elas. A história de Sandman se passa no mesmo universo de outros heróis da DC, contudo a trama tem vida própria e não foca nisso, com Morpheus raramente se preocupando com as atividades de outros heróis e vilões humanos. Até porque ele geralmente está bem ocupado lutando contra deuses mitológicos e outras criaturas sobrenaturais. Nomes como Lúcifer, Morningstar, Caim e Abel podem ser vistos nas histórias. Os personagens principais da série Sandman. Quem já conferiu a série live action pôde confirmar o cuidado que a produção teve com a aparência da adaptação dos personagens. Mas Sandman é uma obra extensa, 75 edições, que constrói um gigantesco e complexo universo, e não é exatamente difícil se perder um pouco na história e nos personagens. Além disso, a história muitas vezes não segue uma trama linear, passando-se em diferentes períodos de tempo, o que justifica ainda as mudanças de gênero ou etnia escolhidas para a adaptação. Para que não haja dúvidas, confira quem é quem entre os personagens principais desta primeira temporada da série. Sandman. Outros nomes: Sonho, Morpheus, Kaiku, Oneiros. Ator: Tom Sturridge. Um dos 7 perpétuos, Sonho nasceu junto com a capacidade de sonhar das criaturas sencientes. Filho do tempo e da noite, ele tem outros 6 irmãos: delírio, destino, desespero, desejo, destruição e morte. Assim como sua família, ele está destinado a cumprir uma função para que o universo e toda a vida existente nele siga existindo. A personificação de todos os sonhos, ele tem controle sobre sono, histórias, fantasias, pesadelos e insônia. Nos quadrinhos, Sonho tem uma relação bastante próxima com sua irmã Morte. É, inclusive, para salvá-la que ele acaba sendo preso. Ao se envolver em uma luta entre o ocultista Roderick Burgess e a Morte, que queria capturá-la, Sandman é preso em seu lugar, por 106 anos. Durante este período, sua ausência causou uma doença do sono pelo mundo e uma grande desordem no reino dos sonhos. Seus importantes pertences foram usados para outros objetivos e acabaram em lugares diferentes. Quando finalmente consegue fugir, Sandman precisa reorganizar o reino dos sonhos e, para isso, encontrar seus objetos: um rubi, uma das fontes de seu poder, uma algibeira com areia dos sonhos e um elmo forjado no crânio de uma criatura. Poderes: imortalidade, teletransporte por meio de portais interdimensionais, transformação de seu corpo, super força, super resistência, indução de sono instantâneo, invasão de sonhos, capacidade de localização sobrenatural de diferentes criaturas, criação de ilusões, capacidade de cura, manipulação da realidade.
Fotoquinesis, manipulação e criação de luz. Telequinesis, manipulação de objetos e pessoas, mágica. Morte. Atriz, Kirby Ovel Batiste. Morte nasceu logo depois que a primeira manifestação de vida surgiu no universo. Uma personificação da vida e da morte, ela só poderá declarar seu trabalho como completamente concretizado quando o último ser vivo vier a morrer. Um dos 7 perpétuos, a morte em Sandman não tem a caracterização macabra e sombria que vemos em outras obras. E todos os seres a veem 2 vezes, ao nascer, quando ela lhes dá o sopro da vida, e ao morrer. A irmã mais próxima de Sonho, Morte é gentil e amável, e costuma dar conselhos ao irmão. Por ser a segunda mais velha entre os 7 irmãos, desempenha um papel protetor e meio materno com os demais. Foi tentando salvá-la, inclusive, que Sandman acabou preso. Em busca de imortalidade, o ocultista Roderick Burgess tentou barganhar com a morte e capturá-la. Sonho interveio e acabou sendo preso em seu lugar, ficando em cárcere por 106 anos. A cada século, Morte pode passar um dia como uma mulher humana normal. Poderes. Talvez a mais poderosa entidade entre os perpétuos, Morte é capaz de libertar uma alma de um corpo e guiá-la para seu destino. Entre seus poderes, estão onipresença, pode viajar por diferentes reinos, onisciência, é capaz de ver todos os possíveis futuros e destinos finais de todos os seres, imortalidade, transformação de seu corpo, teletransporte, mediunidade, pode ver e interagir com espíritos, aprisionamento de almas. Desejo. Ator, Mason Alexander Park. Assim como nas HQs, Desejo tem uma aparência andrógina dada a sua fluidez de gênero. Para interpretar este perpétuo, a escalação foi Mason Alexander Park, que se identifica como pessoa não binária. De acordo com os quadrinhos, apenas olhar para Desejo significa amá-lo, ou amá-la, dolorosa e apaixonadamente, a ponto de nada mais importar. Narcisista e, por vezes, cruel, Desejo tem um curioso gosto para causar intrigas desnecessárias entre seus irmãos perpétuos. Nas HQs, inclusive, Desejo já foi o parente mais próximo de Sonho, mas hoje os dois têm uma relação hostil e distante. Vale destacar que, apesar de serem esteticamente diferentes, Desejo e Desespero são gêmeos. Desespero. Atriz, Donna Preston. A gêmea de Desejo não poderia ser mais diferente dos seus irmãos. Descrita por Gaiman como o momento em que toda a esperança se foi, ela é um dos perpétuos mais sombrios, mas também uma das mais pacientes. Desespero reina em um mundo no qual janelas pendem no vazio. No mundo dos humanos, essas janelas dão a ela acesso aos espelhos. Poderes. Personificação do desespero. Tem acesso ao desespero humano, onipresença, pode estar em qualquer lugar da Terra, sem ser visível, ao mesmo tempo, imortalidade, teletransporte. Coríntio. Ator, Boyd Holbrook. Um dos vilões deste primeiro arco, Coríntio é um dos pesadelos criados por Sandman, Sonho. Diferente dos demais pesadelos criados, Coríntio não cumpre sua função e se rebela. Desde sua criação, o antagonista era contra os limites entre o mundo dos sonhos e o das criaturas despertas. Após Coríntios tentar invadir o mundo dos despertos e matar um jovem garoto, Sonho tenta desfazer sua criação, mas é puxado pelo universo. Coríntio aproveita a oportunidade para fugir. Já durante as décadas de prisão de seu criador, o assassino em série viajou pelos Estados Unidos matando jovens homens e influenciando outras pessoas a seguirem seus impulsos homicidas. Ele passou, inclusive, a contar com seguidores, que se autonomearam colectores e cultuavam Coríntio. Poderes. Possessão humana. Ao possuir um humano, Coríntio consome os olhos de sua vítima, que são substituídos por dentes. A partir disso, ele pode ver o passado da vida de seus hospedeiros e, em alguns casos, o futuro. Roderick Burgess. Outros nomes: Maurice Burgess, Brocklesby, Diamond King, Lord Magus. Ator: Charles Dance. Burgess nasceu em 1872, na Inglaterra. Quando adulto, tornou-se Lord Mago da Ordem dos Mistérios Antigos, fundada por ele mesmo quando mais jovem. Embora apareça pouco na série, Burgess acaba desempenhando um papel decisivo na trama. Ele é o ocultista responsável pela prisão de Sandman em 1916. Interessado em alcançar imortalidade, Burgess tentou barganhar com a morte. Sem obter sucesso, ele entrou em confronto com ela.
Quando Sandman interveio para ajudá-la, acabou aprisionado em seu lugar. Preso por mais de 10 décadas, Sandman conseguiu escapar, mas ficou bastante enfraquecido, principalmente por conta do roubo de seus poderosos objetos. Luciene. Outros nomes: Lucien, nos quadrinhos. Atriz: Vivienne Champon. Nas HQs conhecemos o estudioso Lucien, um homem magro, alto e com orelhas pontudas. Ele foi o primeiro corvo do Sandman, evoluindo para uma forma humanoide posteriormente. Na série, o personagem teve seu gênero trocado e foi adaptado como Luciene. Embora a personalidade também traga algumas mudanças quanto ao material original, Luciene, assim como nos quadrinhos, é a bibliotecária do sonhar, o reino dos sonhos. Um personagem de alívio cômico, ela é responsável pelo local, onde estão reunidos todos os livros já escritos, publicados ou apenas imaginados por seus autores. Poderes: envelhecimento lento, mágica. Abel e Caim. Intérprete: Azim Chowdhury, Abel, e Sanjeev Bhaskar, Caim. Também habitantes do sonhar, os irmãos Caim e Abel são exemplos de personagens de diferentes crenças, culturas e mitologias que aparecem nas páginas de Sandman. Na série, Caim acaba matando Abel por causa de um transtorno obsessivo-compulsivo. Contudo, Abel segue revivendo na tentativa de ter uma relação melhor com o irmão. Além de serem um alívio cômico um tanto quanto sombrio, os irmãos são alguns dos primeiros personagens que ajudam Sandman quando ele finalmente foge de seu cativeiro e volta ao reino dos sonhos. Lucifer Morningstar. Outros nomes: Samael, Senhor do Inferno, Diabo. Atriz: Gwendoline Christie. O Lúcifer de Sandman é uma criatura sofisticada, conhecido por ser o mais belo de todos os anjos. Após se rebelar contra a presença, ele recebe a punição de governar o inferno. Encantador e sedutor, ele usa seu charme para colocar toda a sua malícia e más intenções em prática. Embora não tenha consideração pela vida humana, Lúcifer tem um código de ética próprio que estabelece que ele nunca mente, sempre mantém sua palavra e suas promessas e sempre paga suas dívidas. Se com essa descrição você se recordou do protagonista da série Lúcifer, calma, não é à toa. A produção foi baseada num quadrinho spin-off de Sandman. Então sim, em termos de HQs, trata-se do mesmo personagem. Contudo, o Lúcifer das publicações de Sandman tinha uma aparência andrógina, extremamente similar à do astro David Bowie. Já na série, a atriz Gwendoline Christie, Game of Thrones, dá vida a esta versão de Lúcifer, mantendo um estilo andrógeno. Poderes: onipotência. Lúcifer manteve seus poderes como arcanjo e consegue manipular qualquer força externa, onipresença, onisciência, consciência cósmica, viagem interdimensional, projeção de energia, voo, possui asas, imortalidade, viagem interestelar. Mágica, reconstrução molecular, piroquinesis, congeração de jatos de flamas ou incineração completa, alteração de realidade, aceleração do tempo, telequinesis, habilidades com espada. Constantine. Outros nomes: Lady Constantine. Atriz: Jenna Coleman. Se você viu este nome e já pensou no Constantine de Keanu Reeves, do filme de 2005, ou no de Matt Ryan, da série de 2014, dessa vez você não está exatamente certo. Isso porque a Constantine que conhecemos na nova série de Sandman não é apenas uma versão com gênero diferente do personagem John Constantine. Esta na foto acima é Johanna Constantine, a tataravó de John. A personagem foi criada por Neil Gaiman como uma homenagem ao criador de John Constantine, Alan Moore. Nos quadrinhos, a personagem existe no passado. Mas, para a série, houve uma decisão de roteiro de incluir Johanna no presente. Uma ocultista durona, ela é descrita como assombrada, complicada e provavelmente condenada. Ethel Cripps. Outros nomes: Ethel Dei. Atriz: Naomi Walsh, jovem, e Joely Richardson, mais velha. Durante sua juventude, Ethel teve um relacionamento romântico com o ocultista Roderick Burgess, também integrando a Ordem dos Mistérios Antigos. Em 1930, porém, Ethel fugiu com Ruth Six, segundo no comando da organização, levando os objetos que Burgess havia roubado do Sandman ao prendê-lo. 6 anos depois, ela também deixou Six e levou seu amuleto de proteção. Algum tempo depois, deu à luz a seu filho John Day, que viria a se tornar o assassino conhecido como Doutor Destino. Em 1989, aos 90 anos, Ethel viaja para Gotham na esperança de reencontrar John.
Ao encontrá-lo preso no asilo Arkham, impedido de sonhar, ela lhe dá o rubi de Sandman, uma das fontes de poder do Perpétuo, para que John possa fugir do local. John Day. Outros nomes: Doutor Destino, Doutor Day. Ator: David Thewlis, mais. Nas HQs, John Day, o criminoso conhecido como Doutor Destino, acaba sendo preso no asilo Arkham, mesma instituição que vemos nas histórias de personagens como Batman e Coringa. Lá, o criminoso foi impedido de sonhar. Isso acabou provocando uma destruição de seu corpo, que se tornou apenas uma caveira. Ele consegue fugir após sua mãe Ethel lhe dar a Pedra dos Sonhos, o rubi que pertencera a Sandman. Por meio de um artefato conhecido como Materiopticon, Day usava a pedra para materializar seus sonhos, e usava isso para seus objetivos sinistros. Nas HQs, Sandman precisa combater o Doutor Destino para recuperar o rubi e desfazer os problemas criados pelo vilão. Rose Walker. Atriz: Kyu-ha. Após o desaparecimento misterioso de seu irmão, a jovem Rose dá início a uma busca desesperada. Uma conexão inesperada entre ela e Sandman acaba unindo os dois em suas diferentes buscas. Em meio a descobertas que nunca poderia imaginar, Rose ajuda Sonho e, por isso, também se torna um dos alvos do vilão Corinthians. Por outro lado, ela encontra uma família pela qual não poderia esperar. Na verdade, Rose é uma Vortex dos Sonhos. Conectada ao reino dos sonhos, ela é uma criatura capaz de atravessar as barreiras entre dimensões, enquanto humanos comuns ficam restritos a uma única localização do reino dos sonhos ao dormirem. Rose tem boas intenções, mas Sandman precisa impedir qualquer Vortex dos sonhos, uma vez que ela pode acabar destruindo tanto o reino dos sonhos quanto o mundo desperto caso quebre essas barreiras. Além de fazer parte da linhagem dos Vortex dos sonhos, contudo, Rose também é parte da família dos Perpétuos. E os Perpétuos não podem derramar sangue de sua família. Unity Kincaid. Atriz: Sandra James Young. Após um século dormindo, Unity perdeu a vida que tinha. Na atualidade, ela é a misteriosa benfeitora de Rose. Unity é tataravó de Rose Walker. Assim como ela, Unity era uma Vortex dos sonhos. Este poder é hereditário, passado de geração para geração. Contudo, após o aprisionamento de Sandman, Unity caiu em um sono profundo pelos próximos 106 anos, despertando apenas quando ele consegue fugir. Durante seu sono, Unity conhece um belo homem em seus sonhos. Este homem, porém, tratava-se de Desejo. Em mais uma de suas decisões causadora de problemas, Desejo engravida Unity. O plano de Desejo era que, no futuro, Sandman matasse Rose por ser uma Vortex, mas acabasse sendo condenado, já que os Perpétuos não podem derramar sangue de sua própria família. Gilbert. Ator: Stephen Fry. Gilbert é mais um dos protetores de Rose. Ele é um especialista com um paradoxo e uma espada bengala. Matthew, o Corvo. Ator: Patton Oswalt, voz. Habitante do reino dos sonhos, Matthew é capaz de transitar tanto lá pelo sonhar quanto pelo mundo dos despertos. Atua como o emissário de confiança e como os olhos de Sandman pelo mundo. Mervyn Pompignard. Ator: Mark Hamill. Por último, mas não menos importante, temos Mervyn Pompignard. Mervyn é o zelador do reino dos sonhos. Ele está encarregado de manter, construir e demolir tudo no reino. Contudo, Sandman pode refazer o seu trabalho a qualquer momento.